Olá, pessoal. Continuando o nosso assunto sobre os biomas brasileiros. Agora a gente vai dar uma estudadinha, né? Relembrar aí as características da Caatinga, do Pantanal, dos Campos Sulinos. A gente vai falar também um pouquinho da Mata das Araucárias. Bom, vamos tentar entender um pouquinho como é que se encontra a dinâmica desses biomas brasileiros. A Caatinga. O termo caatinga significa mata branca, devido ao aspecto que essa vegetação apresenta durante boa parte do ano. A caatinga ocupa cerca de 11% do território nacional e é o bioma típico da região nordeste do nosso país, onde há poucas chuvas e uma prolongada estação de seca, que são características do clima semiárido do sertão nordestino, né, que predomina aí nesse bioma. O calor é intenso, a baixa umidade, pouca chuva, podendo ter aí até 9 meses de seca no ano, são características típicas do clima da Caatinga. A vegetação é formada principalmente por plantas catalogadas como xerófitas, ou seja, são plantas adaptadas ao clima semiárido, ao ambiente seco, né, um ambiente desértico que é típico da Caatinga, como é o caso dos cactos, né, dos mandacarus, das palmas. Geralmente essas plantas elas apresentam folhas modificadas em espinhos, características que reduzem muito a perda de água pela transpiração, o que é uma adaptação importante ao ambiente seco da Caatinga. Outras plantas, como a carnaúba, as bromélias, a jurema, o buzeiro, o angico, o imbaré, também são comuns nessa região. Lembrando que todas elas apresentam uma certa adaptação para sobreviver a esse clima típico da Caatinga. Com relação à fauna, não é isso? Ela é composta de uma grande diversidade de espécies, sendo algumas típicas desse bioma, como é o caso do gavião carcará, né? O tatu-peba, o veado catingueiro, maracajá, cascavel, jiboia, lagartos como o teiu, insetos e outros animais são exemplos aí de seres, né, de animais que compõem o bioma chamado de Caatinga, tá bom? Além dos lagartos, serpentes, roedores, sapos cururus, os preás, a pomba asa branca também é bem conhecida aí do bioma chamado de Caatinga. Não é isso? Aí nós temos alguns representantes da biodiversidade da Caatinga, a pomba asa branca, que ficou imortalizada na música de Luiz Gonzaga, que nós sabemos, o preá, não é isso? O gavião carcará também está representado, e a vegetação, né? Mandacaru, o umbuzeiro, a palma, o juazeiro, o xique-xique, a macambira, são exemplos de vegetações típicas aí da Caatinga, adaptadas ao clima seco desse ambiente. Da Caatinga, não é isso? Da Caatinga, aliás, perdão, nós desembocamos no Pantanal. O Pantanal está localizado na região da bacia do Rio Paraguai, né, no nosso país, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Apresenta duas estações bem definidas: o verão chuvoso, que vai de outubro a março, e o inverno seco, que vai de abril a setembro. No período de cheias, né, no período das chuvas, que ocorrem, como a gente acabou de ver aí, de outubro a março aproximadamente, não é isso? Os rios transbordam e inundam imensas áreas. A inundação é lenta, dando tempo aos animais de migrarem para outras regiões mais elevadas. Já a vegetação alagada, ela sofre perdas, pois parte dela morre, mas sua decomposição em matéria orgânica serve, claro, de alimento para os animais, principalmente os peixes, né, que são encontrados em grande quantidade nesse bioma. Em virtude desse período de cheia, o Pantanal ele é considerado a maior planície alagável do planeta. Bom, já nas épocas de seca, que ocorrem aí, como a gente observa, de abril a setembro, aproximadamente, o nível da água baixa e os nutrientes que permanecem fertilizam o solo. E assim, a vegetação ela se recompõe, ela cresce vigorosa nas áreas que antes foram alagadas. Então, há sempre esse ciclo das águas aí no período de seca e de cheias, que são características aí do bioma chamado de Pantanal.
Na vegetação predominam as gramíneas e árvores como ipê roxo, carandá e a peroba, não é isso? Entre os animais típicos do Pantanal, nós temos os jacarés, as sucuris, os cágados, os cervos, os tamanduás, tuiuiu, que é a ave símbolo aí do Pantanal, e uma ampla variedade de peixes, claro, por causa de ser aí a maior planície alagável do nosso planeta, tá bom? E aí, ó, imagens do Pantanal no período das cheias, não é isso? A planície inundável, alagada, o tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal, e os jacarés, que também são encontrados nesse bioma. Do Pantanal, a gente desemboca na Mata das Araucárias, então a gente vai lá para o sul novamente. A Mata das Araucárias se localiza principalmente na região sul do Brasil, tá bom? E ela está presente em 3 estados dessa região: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo predominante principalmente aí, no caso na região ali do Paraná, do Rio Grande do Sul também. É uma mata que apresenta o clima subtropical, apresenta as 4 estações bem definidas, né? As chuvas são bem distribuídas, o verão quente e inverno bem frio com possibilidade de neve. E a vegetação ela está dividida em 3 grupos principais. A vegetação arbórea, né, representada aí por árvores como o pinheiro do Paraná, também é chamada de araucária ou araucária angustifolha, né? A araucária é digamos assim, a árvore símbolo dessa mata, né? Por isso Mata das Araucárias. É um tipo de pinheiro predominante nessa região. Arbustiva, as samambaias, e herbácea, que são as gramíneas. Tá? Então, esses são os tipos de vegetação que predominam aí na Mata das Araucárias, principalmente o pinheiro do Paraná, que é a árvore símbolo desse bioma. Bom, aí a imagem dessa mata, destacando aí principalmente a araucária, o pinheiro do Paraná, na imagem, né, a gente observa, e do ladinho uma ave chamada de gralha azul. A gralha azul ela se alimenta dos pinhões, que são as sementes produzidas pelas araucárias. E ao se alimentar desses pinhões, a gralha azul ajuda a distribuir, a dispersar essa planta nesse ambiente. Ela tem uma relação bem curiosa com as araucárias. Ela captura as sementes, a semente que ela não consegue comer de imediato, ela enterra para se alimentar depois. Só que boa parte dessas sementes que ela enterra, ela acaba esquecendo onde enterrou, e aí a semente vai germinando e vai originando uma nova araucária. Então, dessa forma, a gralha azul se comporta aí verdadeiramente como jardineiros, né, isso de araucárias nesse bioma, sendo importante para a distribuição e até mesmo a preservação dessa vegetação típica do sul do nosso país. E ainda na região sul, nós chegamos nos campos sulinos, também chamados de pampas. Se localizam predominantemente, né, no sul do Rio Grande do Sul. O clima predominante nessa região é caracterizado por verões quentes e invernos com temperaturas baixas e muito chuvosos, tá bom? A vegetação é composta principalmente por gramíneas e alguns arbustos. Aqui e acolá a gente observa alguma árvore e algum arbusto, mas o que predomina são as gramíneas. Por isso que esse bioma é o ideal para as práticas da pecuária, né? Para a criação de gado, porque naturalmente a vegetação que predomina ali são as gramíneas, tá bom? Tatus, cachorros do mato, guaxinins, gatos dos pampas, codornas, não é isso? Tem o ratão do banhado também, que eu não coloquei ali, mas são exemplos de animais que podem ser encontrados aí nos pampas, né? Nos campos sulinos, certo? Aí a imagem desses campos sulinos, né? Uma extensa área aí com gramíneas, podendo ser usada aí na pecuária, né? Na criação de gado. E no destaque, que acho que chamou a atenção de vocês, o gato dos pampas, que é um animalzinho típico desse bioma também. Então é isso, gente, que eu tinha para falar com vocês acerca de alguns biomas, aliás, os biomas mais importantes do nosso território brasileiro.
né, que possamos preservar esses biomas, porque eles também falam muito acerca de cada região do nosso país. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o like, participem do nosso canal para estar nos incentivando cada vez mais. Muito obrigada!